que trauma é muito, muito cedo, muito rápido, por muito tempo. É algo que foi muito, veio cedo demais, você não estava pronto, por muito tempo. E foi ela que me disse que quanto mais confortável a gente fica com o desconforto desse trauma, e mais a gente para de tentar lutar contra ele, menos a gente resiste a esse trauma, mais simples é de viver com ele. Ela nunca me disse que era mais simples de se livrar dele. É que as coisas vão banalizando pra gente mesmo, naturalmente. E esse é o meu maior medo. Eu lembro quando eu era bem no começo, eu falei pra você exatamente que eu não queria ficar bem, que eu não queria me levantar, que eu não queria ficar bem porque eu ia esquecer essa dor. E logo, logo eu ia cair nela de novo. É um medo que eu ainda tenho. Toda vez que eu tô bem, que eu sinto que eu tô bem, eu me vejo, eu mesmo me puxando pra baixo, falando, não, segura aí, segura aí, Joe. Segura aí. Exatamente. Exatamente. E esse é o meu maior comprometimento com o meu trauma. Não esquecer. Não esquecê-lo jamais. Eu observei que o meu trauma da tentativa de homicídio, ele foi assim. Falar sobre ele foi diminuindo a intensidade, né? Até um ponto que ficou tranquilo. E aí, agora, 3 anos depois, quando eu analiso, quando eu penso sobre o que aconteceu, eu não volto para o mesmo nível de estresse, né? Mas sobe consideravelmente. E demora mais para desfazer. Jura? A primeira vez que eu falei sobre o que aconteceu, assim, publicamente foi num podcast, foi no podcast das meninas do Vênus. E eu lembro que eu falei e eu dormi bem. Eu dormi tranquilo. E quarta-feira em Brasília, quarta ou quinta, o Rodrigo virou pra mim e me falou assim, quando você fala sobre isso, você se sente mal, tal. Cara, hoje eu me sinto pior do que... Você jura? 2 pior ou do 3 anos atrás. Caramba. Porque eu acho que com o passar do tempo, você consegue enxergar melhor o que aconteceu de uma forma mais clara, né? A imagem fica menos míope, fica mais definida. E aí você olhando o que passou, você sente com mais intensidade. Eu sinto mais hoje do que 1 ano atrás ou 2 anos atrás. Caramba. Esse processo de lidar dentro da sua narrativa. Quando a gente estava falando do último, a gente falou muito do anterior, né? Do seu primeiro casamento, não? Relacionamento. Bololô. Seu primeiro bololô. Você sentiu isso? Que os traumas, eles andam em duplas? Porque Cara, a gente sempre erra a mesma coisa. Não, a gente sempre erra a mesma coisa, mas a gente repete erros parecidos. Padrões e tal? Não padrões, mas assim, parecidos. A gente não aprende 100% com o erro. É isso, e aí, no meu caso, eu dei azar de que quando eu fui repetir o meu erro, se eu tivesse repetido com uma pessoa normal, teria tido um certo impacto, mas como não era uma pessoa normal, o impacto foi gigantesco. Foi gigantesco. Mas é o mesmo erro. Talvez não também, porque os relacionamentos anteriores que eu tive, eu sei... Os intermediários. Então, porque pensa assim, sabe quando todo mundo fala 50-50? Eu sei, é 50-50. Mas calma. Com relacionamento é 50-50, sabe? É culpa de um, culpa do outro. Eu entendo. Não, calma. Quando as pessoas dizem que no relacionamento as coisas são 50-50, do tipo, um faz uma coisa, mas o outro também colaborou. O outro, quando erra. Sabe? É. Tá. Mas, nos anteriores, eu sei que o meu 50 era 85. Entendi. Então, tem erros crassos que eu cometi nos anteriores que nesse eu tava muito pronta pra não cometer. Entende? Entendi. Então, assim, nesse pra mim o tombo foi maior, porque eu falei, nesse aqui eu nem tava... Você tava mandando bem. Tava mandando bem, entendeu? Tanto que, bom... Enfim, vamos ficar todos nós bem por muito tempo. Entendi. Entende? Com histórias muito complicadas de se ouvir.
E aí, será que nesses não são duplas, né? Nesses eventos parecidos, será que tá aí o aprendizado? Será que a gente tem que errar múltiplas vezes a mesma Será coisa? que eu aprendi? Cara, se você não aprendeu, ninguém aprendeu. Então, pois é, mas é isso que eu tô te falando. De repente Não. a gente tá tudo ferrado. Porque eu não sei se eu aprendi. Não sei se eu aprendi. Claro que aprendeu, pô. Não sei. Você tirou um monte de lições. Dá pra escrever 6 livros. A saga Nesteruk. É tipo um crepúsculo. Twilight, É. Não sei. Sei lá. Sou meio preguiçosa pra pensar sobre essas coisas. Eu acho que dá pra fazer uma listinha boa. Esse negócio que você falou do momento que se fala, pra mim é o oposto disso. Eu hoje Agora falo você com muito tá- mais tranquilidade. Nossa, muito mais. E tanto é que pra mim uma das coisas mais importantes foi que durante tudo que a gente viveu, a gente fotografou e filmou muita coisa. É. Você lembra depois do hospital que vocês me mandaram as fotos? E vira e mexe eu vou lá e olho aquelas fotos de novo, pra não me esquecer daquilo. Mas a intensidade é... Então, e se eu não visse as fotos, os vídeos, se eu não assistisse de novo, quando eu tava sozinha em casa e colocava o celular e falava sozinha pro celular e tal, eu, de repente, me deixaria levar por essa onda de bonança que agora bate na janela do meu novo apartamento em Pinheiros. Você entendeu? E aí eu deixaria o meu sistema surround de som maravilhoso, tocar uma música que me engana. agradasse, entendeu? Exatamente. Aí eu pegaria essas boas companhias que andam agora circulando minha casa e me esqueceria daquela merda tremenda e de repente voltaria mais rápido para um lugar onde eu tivesse com a guarda mais baixa. E talvez eu quisesse sempre ter tido a guarda mais alta. E o que me dá raiva é porque eu sempre tive a guarda muito bem colocada para todas as outras circunstâncias da vida. Uhum. Todas as outras. Nossa, trocar ideia com a Lara, vocês não fazem nem. Vocês acham que é tipo assim, não, você senta e é só coisa. Não, mano, isso aqui vai dar errado, ó. E esse bagulho aqui, Isso, eu você sempre vai cagar eu aqui, ó. eu- Isso aqui, ó. Isso vai dar merda. Isso que me deixa puta. Porque eu sempre espanco todas as possibilidades e teorias. É verdade. Porque eu penso, se passar pela minha mão, então é boa. Porque eu vou espancar pra caramba. A gente, quando foi fazer negócios junto, foi assim. Nossa senhora. Você bom falando trabalho. sobre... Todo curso de tiro que eu fiz na minha vida era assim. Vamos fazer? Vamos, legal. demorou, Pá, que dia? Show de bola, vamos lá. Nossa, com a Lara foi tipo, não, senta aqui. E se der errado Vou isso? aqui. E quando der errado isso? aqui? E quando for assim? E como é que faz isso? E esse daqui? Porque eu Sei lá. odeio ser pega de surpresa. É isso que me mata no que eu passei. É porque eu não suporto ser pega de surpresa. É porque eu sou o meu maior algoz. Ninguém vai bater em mim tanto quanto eu mesma vou me bater. Uma das coisas que ficou, na época, uma galera da internet, aquela bandinha que não entende as coisas, é que falava, sempre tem, é que falava assim, poxa, mas né, então quando as meninas te mandavam mensagens dizendo que tinham maridos merda, e você falava, vocês casam bem, né? Sim, eu tava falando de quem primeiro? De quem? O mais tranquilo pra mim de lidar com essas coisas de gente de fora é essa. Você nunca vai conseguir me bater tão forte quanto eu bato em mim mesma. Não vai ter uma crítica que você vai fazer que eu já não fiz. É por isso que é tão fácil eu não pegar a tua. Uhum. Entende? Então isso me deixa pé da vida. Porque nessa área da vida eu não me espanquei, eu criei. Eu acreditei. Vacilei. Mereci. Você acha que maturidade é erro ou maturidade é experiência? Maturidade, pra mim, é a capacidade de viver instalado na realidade. Porque não adianta errar e Mas não estar na realidade. Da onde vem a percepção da realidade? A Dos capacidade de fatos. percepção. Dos fatos. É Não das capacidade de impressões. leitura? Não das impressões, não das... como chama quando a gente... não das idealizações, não das teorias apenas, dos fatos. Então, na teoria, certas coisas não poderiam acontecer. Isso não pode ser assim. Então, mas é. Então, a gente parte do princípio de que é e tenta dali pra frente. Pra mim, isso é um sinal de maturidade. Isso a gente vê, você vê muito mais do que eu. Porque você tá no cenário político. Você vê uma galera brigando sobre isso não deveria ser assim. Então, não seria mais inteligente a gente assumir que é e aí partir do é assim pra então vamos melhorar essa realidade?